É informação exclusiva que você quer, então cola comigo que tem aqui no canal do Manel sobre Álvaro Montoro. Há alguns dias o GE trouxe a informação, de ontem para hoje, na verdade, trouxe a informação de que o Bahia tentou uma investida sobre Álvaro Montoro e teria recebido do Botafogo uma informação de que 20 milhões de euros seria o valor para que a gente topasse negociá-lo, sentar para conversar. E lógico que a torcida do Botafogo ficou empolvorosa. Como assim 20 milhões? O Álvaro Montoro vale muito mais do que 20 milhões de euros. Então, eu resolvi ir atrás da informação e matei a pau aqui. Álvaro Montoro não sairá do Botafogo, não por 20 milhões de euros, mas nem por muito mais do que 20 milhões de euros. Eu vou trazer para vocês aqui toda essa apuração direitinho para você ficar por dentro, tá? Temos a situação do Matheus Martins para poder também trazer para vocês e dois clubes europeus que preparam investidas para tirar o Vitinho do Botafogo. Então cola comigo que tem bastante informação para a gente poder trazer para o torcedor do Botafogo nesse momento. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 3 conteúdos para você poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regata. Já somos mais de 340 mil apaixonados pelo canal do Manel, ou melhor, pelo Botafogo, mas que seguem o canal do Manel aqui nessa rede, legal? Então, nas redes sociais. Portanto, siga o canal para não perder absolutamente mais nada, legal? Bom, sobre o Álvaro Montoro, eu fui conversar com o Botafogo e recebi autorização para passar para vocês, inclusive, um áudio. Olha só, o presidente João Paulo me mandou um áudio respondendo sobre a situação do Álvaro Montoro. Então, vou trazer para vocês. Vamos lá? Fala, Manel. Primeiro, queria agradecer o espaço que você me deu na semana passada da entrevista. Obrigado. E depois te respondendo aqui esse questionamento. O Botafogo não vai vender o Montoro. O Montoro não está à venda. Nosso craque. A gente quer que ele fique aqui com a gente. Vocês podem ter certeza que isso não vai acontecer. Bahia, qualquer um que chegar aqui, a resposta vai ser clara. N-A-O, tio. Montoro não vai sair agora do Botafogo. Valeu, amigo. Brigadão. Saudações alvinegras. Bom, quer mais do que isso? Não tem como, né? Bom, então tá aí, pessoal. Montoro não sai do Botafogo. O Botafogo já segurou o Danilo, tá? E agora vai fazer todo o esforço de segurar o Montoro. Existem clubes interessados dentro e fora do Brasil? Óbvio que sim. O Montoro é um camisa 10 clássico de apenas 19 anos de idade, que está muito longe do seu auge técnico, está muito longe do que ele pode performar. A gente sabe que o Montoro vai valer no futuro 25, 30, se é que já não vale agora, mas 35, 40. O Montoro, ele é tido como a principal revelação do futebol argentino após Almada e Julián Álvares, tá bom? Julián Álvares e Almada que já são realidade. E o próximo camisa 10 do futebol argentino, que é o Thiago Almada, né? Quando o Messi se aposentar, quem herda a camisa 10 é o Thiago Almada. E já se fala no Montoro daqui a alguns anos disputando a 10 com o próprio Almada. E para muita gente, o Montoro é mais jogador, tem mais recursos técnicos do que o próprio Almada. O Botafogo, nesse momento, não vai se desfazer de grandes jogadores. O Botafogo está se desfazendo daqueles jogadores que não rendem, que é absolutamente correto. E nesse sentido, a gente tem a situação do Matheus Martins e do Santi Rodrigues, que não são vendas ainda concretizadas. Mas daqui a pouquinho a gente fala nisso. Voltando aqui no Montoro, então, consegui essa apuração com o presidente João Paulo Magalhães Lins, presidente do Botafogo, que deu essa entrevista aqui no canal do Manel, que furou a bolha. O Miranha, o Homem-Aranha, o cara aí, realmente, o dublador Manolo Rey até falou sobre isso. A voz do Homem-Aranha é muito engraçado mesmo. Cara, essa história foi absolutamente sensacional e continua repercutindo, né? Ele ficou, inclusive, de voltar aqui, prometeu ao vivo, ao vivo não, mas na nossa live, que ele voltaria aqui para a gente poder fazer uma live para poder discutir os processos do Botafogo. Acho que uma live em cima da outra assim fica muito encavalada, né? Muita coisa, muita informação, muita densidade de conteúdo para o torcedor do Botafogo. A live ainda do
do Homem-Aranha, né? Tá repercutindo bastante. Então deixa passar aí, quem sabe uns 15 diazinhos a gente volta a perturbar o presidente com isso, tá? Então tá dada a informação do Montoro para você logo de cara, sem ficar te enrolando até o 20º minuto do vídeo. Tá aí, tá dado. Vamos falar então agora do Matheus Martins. O Matheus Martins, ele não aceita o salário do Dínamo de Moscou. Na prática, o que aconteceu? O Dínamo de Moscou oferece ao Botafogo 42 milhões de reais ou 7 milhões de euros. O Botafogo aceita, só que o Matheus Martins resolve olhar para a proposta salarial e falar: não aceito. E cara, eu vou te falar, Matheus Martins não tá errado não, tá? Porque, assim, tem duas formas de você ver isso. A primeira é, de fato, a proposta não é muito vantajosa para ele. Praticamente é para receber a mesma coisa que ele recebe no Botafogo. Cara, para receber o mesmo, você tá falando em ir para a Rússia. Para receber o mesmo. Pô, fica por aí. Na cabeça de muita gente funciona assim, entendeu? Por outro lado, aí ele resolveu enviar uma contraproposta para a Rússia e é bem provável que o Dinamo vá dar uma valorização salarial e vai acabar levando. Pelo menos assim se espera. Muito embora não deva ser um baita salário, porque a gente está falando de jogador que está bem desvalorizado aqui no futebol brasileiro. Agora, por um terceiro lado, por outro lado, se eu sou o Matheus Martins, eu olharia com carinho essa transferência para a Rússia. Por quê? O Dinamo de Moscou é uma equipe que é protagonista no futebol russo. Está sempre disputando títulos. Se ele tiver uma promessa de titularidade, uma promessa de minutos, se essa negociação envolve a certeza de que ele terá sequência, ele pode ir para um mercado que é alternativo, sem sombra de dúvidas, mas onde lá ele vai ter uma minutagem, uma garantia de jogar mais do que aqui no Botafogo. A tendência, não estou prometendo informação nenhuma aqui, mas a tendência é que o Botafogo mais cedo ou mais tarde consiga investir em algum ponta, esquerda, coisa do tipo. Já se livrou do Nathan Fernandes, está abrindo espaço no seu elenco para que coisas possam acontecer. E nesse sentido, chegando alguém que jogue bola, aí mesmo é que ele não vai jogar. O Botafogo, inclusive, está com um padrão tático atual de não jogar com pontas. E o Belão, na minha visão, talvez não mude isso. Então, o Matheus Martins, nesse sentido, ele pode perder muito espaço, seja por opção tática, seja pela chegada de novos jogadores para aquela posição. Vai perder a chance de jogar num protagonista de um campeonato russo? Ah, mano, mas jogar na Rússia é uma furada. Mais ou menos, mais ou menos. Se ele chega na Rússia, consegue pegar a titularidade da ponta esquerda e vai bem, e o nível do futebol russo é mais baixo do que o nível do futebol brasileiro, tirando aqueles 3, 4 maiores clubes, né? Dinamo, Spartak, enfim, Zenit, tirando esses aí, é uma baba. Aí tem ali o Krasnodar, um Rubin Kazan da vida, de resto é uma baba aquele campeonato. Se ele deita e rola lá, daqui a duas temporadas no máximo, tá conseguindo de novo um baita contrato no mundo árabe, tá conseguindo um baita contrato, quem sabe, num futebol mexicano, numa MLS da vida, ou quem sabe até, se tiver grande sucesso, voltar ao futebol europeu em outra condição. Ou ainda regressar ao Brasil, mas com uma base salarial muito maior. Então, pro Matheus Martins, cara, sinceramente, se eu tô no lugar dele, eu estaria muito confortável. Tem um contrato muito longo com o Botafogo, parece que até 2029, é um contrato bem longo com o Botafogo. O Botafogo que se coce se eu sou o Matheus Martins. Agora, eu também tô confortável para mandar uma contraproposta pro Dínamo. Meu amigo, para eu aceitar sair daqui, legal que o clube precisa desse valor, mas a negociação também precisa ser boa para mim, Matheus Martins. É o seguinte, vamos supor que eu ganhe X, eu preciso de pelo menos X mais 5. Se não, cara, obrigado aí, tamo junto. Aí eles devolvem lá um X mais 2,5 e todo mundo fica feliz nessa história, tá? Bom, eu se sou o Matheus Martins faria isso. Outro cara que tá de olho aí nas negociações que estão para acontecer é o Vitinho. O Vitinho teve hoje o Rudy Giuliette, não é isso o nome dele? Aquele jornalista especializado em transferências, ele trouxe a informação do Eintracht Frankfurt, interessado, ainda não tem proposta, no Vitinho. Time de Bundesliga, interessante. E também trouxe a informação da Torino, da Itália, norte da Itália, Torino. Também interessante, clube de Série A italiana.
Para o Vitinho, jogar no futebol europeu certamente é interessante, seja na Alemanha, seja na Itália. Agora, não são clubes protagonistas. São clubes que ficam em meio de tabela. São clubes que nem Copas vencem. Porque tem aquele tipo de clube, por exemplo, Sevilha. Pô, se tu vai pro Sevilha, tu vai ganhar o Campeonato Espanhol, tu vai ganhar uma Champions? Não vai. Mas tu ganha uma Liga Europa, você ganha uma Copa do Rei de vez em quando, você belisca alguma coisa. Esse é um perfil de clube mais interessante. Você pode, às vezes, ir para uma segunda prateleira da Europa, que não seja uma Itália, que não seja uma Alemanha, seja uma Holanda, para ser um lateral do Ajax, por exemplo, que é um clube que vai conquistar títulos, vai te dar algum protagonismo. Agora, ir para Torino, cara, ou para Eintracht Frankfurt, para não ganhar nada, ficar naquela água de salsicha todos os anos, eu acho complicado. Principalmente pro Vitinho, que é um cara que tem aspirações de seleção brasileira. A gente sabe que a lateral direita da seleção brasileira simplesmente não existe. Ah, Mané, mas se ele tá na Itália, se ele, como o Wesley, por exemplo, se ele tá no Eintracht Frankfurt, ele vai ser bem observado, tenho certeza disso. Mas aqui no Botafogo, num processo de reconstrução do clube e a GDA progressivamente, temporada após temporada, investindo cada vez mais, Botafogo voltando para uma Libertadores da América, ele também vai ser super observado, aqui ele já conhece os funcionários, ele já conhece o elenco. O clube já passou pela maior parte dos problemas societários, agora a tendência é, ó, a gente voltar a se recuperar. Eu não sei não, cara, eu ficaria. Do ponto de vista do Botafogo, eu jamais faria essa venda. Eu jamais, se eu sou o Botafogo, eu não vendo o Vitinho. Por quê? Tu vai vender o Vitinho por quanto? Pela idade dele até. 8, 10 milhões de euros no máximo. Tops, como se fala. Legal? Cara, você vai trazer quem pro lugar do Vitinho? Você não vai trazer nenhum grande jogador. E olha, para quem reclama do Vitinho, com todo respeito, pega o G6 do Campeonato Brasileiro, faz uma lista dos laterais. Quem ali é melhor do que o Vitinho? Você não vai encontrar não, cara. Tu vai encontrar jogadores talvez ali no máximo no mesmo nível dele. O que for melhor ofensivamente, do tipo assim, esse cara pô, dá mais assistências do que o Vitinho, esse cara constrói mais ofensivamente, mas vai ser um cara que vai ter deficiências na parte defensiva. Por outro lado, o Vitinho, que é mais consistente na parte defensiva, tem mais deficiências na parte ofensiva. Então você vai ficar trocando um 6 por meia dúzia ali, entendeu? Que não resolve a vida de ninguém. Eu prefiro apostar num cara que é identificado com o clube, que é campeão brasileiro, titular, é campeão da Libertadores, também sendo titular, que recentemente saíram notícias falsas de jornalistas da mídia tradicional dizendo que o Botafogo devia salários a ele, que ele estava insatisfeito. Ele vai lá e desmente os jornalistas, dizendo que está super satisfeito no Botafogo. Então é isso. Eu acho que é o seguinte, cara, os jogadores como o Vitinho vão render mais quando o Botafogo estiver numa boa fase e com um bom elenco. Aí o futebol dele vai sobressair. Enquanto o Botafogo tiver com esse time mais ou menos, sendo eliminado por equipes bem fraquinhas, né, como Chapecoense, esse tipo de coisa, o Botafogo ficar passando essas vergonhas em competições, esquece, não vai rolar nada. Jogadores como ele, infelizmente, não vão ter chance de demonstrar o seu grande futebol. Essa é a grande realidade dos fatos. Vídeo com 14, 13 minutinhos, não vou prender vocês até o 20º minuto não. Essas são as principais informações do dia do Botafogo. Esse já é o terceiro conteúdo do dia, fiz a live com o João Macedo falando do Vôlei Master do Botafogo na parte da tarde e fiz o vídeo também na parte da manhã para vocês. Até amanhã, às 8h45, com um novo vídeo aqui no canal do Manel. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!